A ingratidão. Evangelho de Jesus Cristo. Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Jesus também disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhes manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Evangelho segundo o Espiritismo. Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Nesses, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é errado, e o bem, feito desinteressadamente, é o único agradável a Deus. Há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade, com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não a busca no mundo. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Deveis sempre ajudar os fracos, embora sabendo de antemão que os a quem fizerdes o bem não vos agradecerão. Ficai certos de que se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se com a sua gratidão o beneficiado vos houvesse pago. Se Deus permite por vezes sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. E sabeis, porventura, se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Tende a certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente, nunca vedes senão o presente. Trabalhai para vós, e não pelos outros. Quando o ingrato desencarna, lhe lembrará da sua ingratidão, e essa lembrança será o seu castigo. Se envergonhará, desejará reparar a falta, pagar a dívida, noutra existência, não raro buscando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Assim, sem o suspeitardes, terei contribuído para o seu adiantamento moral, e vireis a reconhecer a exatidão desta máxima. Um benefício jamais se perde. Além disso, também por vós mesmos terei trabalhado, porquanto granjeareis o mérito de haver feito bem desinteressadamente, e sem que as decepções vos desanimassem. Livro dos Espíritos. As decepções que nos fazem experimentar a ingratidão e a fragilidade dos laços de amizade não representam também para o homem sensível uma fonte de amargura? Sim, mas nós vos ensinamos a ter compaixão dos ingratos e dos amigos infiéis. Eles serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis, como ele próprio foi. Lembrai-vos de todos aqueles que fizeram mais bem do que vós, que valeram mais do que vós, e foram pagos com a ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi ridicularizado e menosprezado enquanto vivo, tratado como hipócrita e impostor, e não vos espanteis de que o mesmo aconteça convosco. Que o bem que fizestes seja a vossa recompensa neste mundo, e não vos importeis com o que dizem disto aqueles que o receberam. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Isto vos será levado em conta, e aqueles que vos desprezaram serão tanto mais punidos por isto, quanto mais lhes tenha sido a ingratidão. Que vocês saibam, portanto, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade, e que se vocês se enganaram a respeito deles, assim sendo, não deve lamentá-los. Mais tarde encontrará outros que saberão compreendê-lo melhor.
tende compaixão daqueles que procedem mal para convosco, sem o merecerdes, pois haverá para eles um triste retorno. Mas não vos aflijais por isso, é o meio de vos colocardes acima deles. Livro Boa Nova. Então Simão Pedro pergunta ao mestre com certa timidez: Mestre, como deveremos proceder quando os amigos não nos entendem ou quando nos retribuam com ingratidão? Jesus respondeu: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência de sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Pedro, ainda que todos nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. Outro trecho do livro Boa Nova. Jesus fala aos seus discípulos antes da sua morte: o escândalo desabrochará em nosso próprio círculo bem-amado. Entre parênteses, traição de Judas, abandono de todos que Jesus ajudou na hora da sua morte, fecha parênteses. Mas servirá de lição a todos aqueles que vieram depois de nossos passos, no divino serviço do Evangelho. Eles compreenderão que para atingirem a porta estreita da renúncia redentora, vão encontrar muitas vezes o abandono, a ingratidão e o desentendimento dos seres mais queridos. Isso revelará a necessidade de cada qual firmar-se no seu caminho para Deus, por mais espinhoso e sombrio que ele seja.